Alô, Fernando! Muito bem, Doc. Mais um episódio do nosso 50 a mais. Hoje é Hoje aquela... é o lugar onde Hoje... mais dói no corpo humano, Não, sabia? É o órgão que mais dói do corpo humano. Cuidado aí, pessoal. É o bolso. E é o seguinte, o subtítulo do episódio de hoje é o seguinte, é tudo o que você queria saber sobre mercado financeiro, sobre rendas fixas, rendas variáveis, enfim, investimento na bolsa, tudo isso que, na verdade, é um grande ponto de interrogação para a maior parte das pessoas, Doc. E com um cara que é brilhante, Marcelo Borali, grande amigo nosso e um cara especializado em mercado financeiro. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Formado em engenharia, com alguns anos no mercado de TI. Tem muita gente, muito engenheiro no mercado financeiro, né? Muito engenheiro no mercado de banco, muito engenheiro no mercado... Porque os engenheiros sabem onde está o dinheiro, viu? Os médicos não. Engenheiro tem um raciocínio tão específico, lógico, objetivo, que ele é bom em qualquer coisa que ele se propõe a fazer, né? Vamos lá, então. Renda variável, renda fixa. Como é que a gente começa a decifrar essas sopas de letrinhas? O que é renda variável? O que define se é a renda variável ou renda fixa? Vamos lá. Vamos tentar entender um pouco as opções de investimento, né? Nós temos alguns tipos de investimento. Renda variável é uma delas, renda fixa, sem dúvida, outra. A variável, ela gira em torno principalmente do mercado de bolsa de valores, né? Então, você compra ações... É algo que possa gerar um retorno maior, mas, em consequência, ele pode ser um risco maior também. Então, esse é considerado uma renda variável, né? Uma renda fixa seria um CDB, um investimento comum que você põe no... Quando você compra um papel de renda fixa, você sabe quanto você vai ganhar? Normalmente, sim. Você consegue comprar ele atrelado a um indexador. Você compra CDI mais X%. Ou ele é, por exemplo, 115% do CDI. Então, ele está atrelado, esse papel está atrelado ao CDI. Então, você sabe que não é uma renda 100% fixa, né? Porque o CDI varia, mas ele está atrelado ao CDI. Então, ele é chamado de renda fixa. Bom, mas a renda variável? Aí investimentos que podem oscilar mais, quer dizer, bolsa de valores. Você compra uma ação, aquela empresa pode entregar um resultado positivo no próximo trimestre, surpreender o mercado e a ação dela vai subir, ela vai variar 20%, 30% para cima, eventualmente. Se aquela empresa, depois que anunciar o resultado, não der um retorno tão esperado quanto o mercado estava esperando, ela cai e pode perder 10%, 15%. Então eu queria te perguntar Então, ela não é atrelada a um indexador. Aquela história que as pessoas falam que aplicar em bolsa é igual roleta, eu não acredito nisso, mas eu estou te provocando. Sim. Aplicar em bolsa, aplicar em mercado variável, é sorte? É arriscar, é igual roleta, porque as nossas vós falavam isso, assim, meu Deus, o fulano perdeu no cavalo, aí o outro perdeu na roleta, parecia que o outro perdeu na bolsa, parecia que era o mesmo tipo de coisa. Da onde vem essa... o brasileiro, ele é ruim de fazer isso? Ele tem medo disso? Como que funciona? Vamos lá, vamos tentar dividir o investimento em bolsa em dois grupos. O grupo mais arriscado, e o grupo com menor risco. O que são as empresas que a gente chamaria de menor risco? Líderes de mercado que estão há anos e têm uma posição estável no mercado. Então, por exemplo, bancos, Itaú, por exemplo, um banco que está estável e já tem anos no mercado. São normalmente empresas que chegam até a pagar dividendos. Eles têm uma estabilidade financeira de retorno que ele consegue até bonificar o seu acionista com dividendos. Uma Klabin, né, líder do setor dela de papel, também é uma outra, que é uma empresa estável no seu setor e bonifica através de dividendos. Então, eu olharia, por exemplo, empresas mais estáveis e seguras de mercado financeiro, empresas que são pagadoras de dividendos. De uma forma geral, a maior parte das empresas pagadoras de dividendos são empresas mais sólidas, né? E por isso são menos arriscadas? Aí você diria que não é um cassino, não é uma roleta por causa disso? Exato. Agora, empresas mais jovens, que estão em fase de crescimento, são as growth companies, como os americanos falam, né?
normalmente não estão tendo retorno ainda positivo, ela não gera caixa positiva, ela dá prejuízo, mas ela está crescendo muito rápido, né? Então, são empresas que com potencial lá na frente de, eventualmente, dar um lucro grande, mas ainda não dá lucro. Então, ela não distribui dividendos, porque ela também não tem lucro, então, ela reinveste tudo. Você está arriscando junto com o dono da empresa. Quer dizer, se der certo, você vai surfar uma onda boa e vai ganhar muito dinheiro. Perfeito. Mas se der errado, você pode perder bastante. Quando compra ação, você está virando um pouco dono da empresa. Sim, vira sócio, exatamente. né? Você vira sócio da Era empresa. isso que eu queria explicar para quem está acompanhando a gente, né? Porque muita gente não entende absolutamente nada das ações. Então, você vira um pouco sócio da empresa. E aí, se a empresa está crescendo, você corre o risco, porque vai estar mais barato, né? Você compra uma empresa crescendo, você compra mais barato. É aquela história de comprar na baixa e vender na alta. Isso, comprar na baixa e vender na alta é o segredo de tudo. É o sonho de todo... É o sonho de todo investidor. O desafio é você saber quando é que está na baixa e quando é que está na alta. Mas né? uma empresa que está começando, naturalmente ela está na baixa ou nem sempre? Não necessariamente. Ela pode... É uma startup que eventualmente acabou de lançar as ações na bolsa, ainda está tendo prejuízo, porque ela está reinvestindo todo o dinheiro dela, ela está investindo pesado em marketing, eventualmente, e não tem um retorno ainda positivo, está gastando o dinheiro dos investidores, vamos dizer, né? E ela pode, depois de 3, 4 anos, eventualmente falir, né? Porque ela não tem um histórico ainda consolidado. Eventualmente vem um outro player, um player já consolidado e assume a parte de serviços e produtos dela e começa a competir e mata aquela empresa. Então, por isso, tem que tomar um pouco de cuidado essa questão de, dicas, principalmente de amigos. Um amigo meu comprou aquela empresa que entrou no mercado faz pouco tempo, eles vão dominar. Toma um pouco de cuidado. E situações contemporâneas. Às vezes, empresas não tão, vamos dizer, sexy, né? São, às vezes, as mais estáveis. Não tão atraentes. Aquele conceito que o Warren Buffett falava da empresa ter qual que é a palavra que ele usava? Meu Deus. Brick and mortar, né? De tijolo, empresa de... Solidez. A solidez. Que produz alguma coisa palpável, né? Ele comenta que ele só investe em empresa que ele consegue sentir e perceber. Quer dizer, Coca-Cola... mas hoje tem muita coisa que é muito virtual. Coisa. Né? Ele reclama que perdeu o bonde no Google porque ele não acreditava na empresa de internet. Warren Buffett, até vamos voltar... Assim. E aquela história do Warren Buffett que falava do fundamento da empresa. Quer dizer, sim. Quando você olha o fundamento da empresa... óbvio que uma empresa nova ainda não está com os fundamentos ainda bem estabelecidos, talvez por isso eles têm um potencial de crescimento maior. Exato. Mas também tem o risco é proporcional. O risco mais baixo também, maior também. Agora, quando o investidor busca fundamento e diversifica, dá para dizer que a Bolsa de Valores deixa de ser uma roleta? Com certeza. Se você achar empresas boas... com bons fundamentos, que a gente chama de métricas, né, mais baratas, né, dependendo do momento de vida da empresa, às vezes elas estão relativamente baratas. Hoje, Bolsa Brasil é um exemplo disso. Tem muita empresa boa e ainda barata comparada a peers e a competidores internacionais, entendeu? Mas no Brasil aqui, da nossa realidade contemporânea, vamos citar um exemplo, Petrobras. Sempre existia essa condição, a ação da Petrobras é muito boa, sempre foi assim, nem sempre é assim. Vou citar outro exemplo, lojas americanas. Lojas americanas é um caso importante para a gente falar. Citou um ponto importante. Petrobras, né? Petrobras é uma empresa pagadora de dividendos, né? Então, você poderia ser considerada como uma empresa mais estável. Só que tem uma influência grande de governo. Além disso, ela tem vamos dizer, uma periodicidade de pagamento de dividendos muito ruim. Então, tem ano que ela distribui milhões e milhões de dividendos para o acionista, tem 3, 4 anos seguidos que ela não distribuiu nada. Então, ela tem uma periodicidade que ela não segue... empresas mais estáveis, por exemplo... a Klabin, a SLC, a Agrícola,
são empresas que pagam dividendos religiosamente todo ano e sempre um percentual, tem uma política de dividendos clara e concreta. Um percentual do lucro da empresa vai ser distribuído. Então, tem empresa que começa assim, olha, nós estamos no começo da nossa vida, da empresa, os próximos 2 anos nós vamos distribuir 20% do lucro para o acionista. Então, está claro, 20% vai ser distribuído. Então, gerou 500 milhões de lucro, 20% vai ser distribuído para os acionistas. Ela começou a gerar mais lucro e começou a crescer mais e ter um resultado melhor, ela aumenta isso para 35%, 40% do lucro vai ser distribuído. Tem empresa que já distribui até 50% do lucro. Né? Muitas vezes é ruim, acima disso é ruim, porque você pensar que ele não está investindo, reinvestindo na empresa, pode ser um tiro no pé. Né? A Petrobras já chegou a distribuir até 100% do lucro, porque ela estava com caixa muito gordo aquele ano. Então, é mais loteria, seria mais uma loteria. Não é, apesar de ela ser uma boa pagadora de dividendos, ela não é uma boa pagadora de dividendos. Não tem uma solidez e uma frequência boa. E as lojas americanas? Lojas americanas é outro bicho, né? Completamente diferente. Ali eles se alavancaram O que é às vezes se alavancar? Você gastou mais do que você conseguia arrecadar. O business em si deles é complicado, né? Varejo trabalha com margens muito apertadas, né? Ali foi uma série de eventos. A minha análise é que o mercado, as empresas americanas e chinesas, né, começaram a fazer uma pressão muito grande, né, nesse setor, né? Veio a AliExpress, a Amazon e a própria Magalu, né, começou a atacar muito forte. Também está passando um aperto agora. Que também é algo que, apesar de estar barato, a ação caiu muito, eu mantenho distância. Você compraria lojas americanas, Magalu? Eu não entro nesse setor de varejo nacional, eu não gosto das empresas. Eu volto muito a minha carteira para empresas internacionais. E aí depois eu explico. É interessante que abriu há 7 anos atrás, abriu o que eles chamam de BDRs no Brasil. É uma linha de ações que são espelhos das empresas americanas. Então, você não fica restrito a investir hoje no Brasil a empresas nacionais. Você gosta do seu iPhone, quer comprar um pouquinho, uma cota da Apple, você pode comprar ela no Brasil. Você não precisa abrir uma conta numa corretora estrangeira, mandar dinheiro ou dólar para fora para investir na Apple. Hoje você pode comprar a Apple, Microsoft, Google, qualquer uma dessas empresas daqui do Brasil mesmo, em reais. Marcelo, o nosso podcast ele é voltado para a pessoa com mais de 50 anos. Isso é perfeito. No Brasil não tem muita cultura da renda variável. A gente tem poucas... se você comparar com outros países... Bolsa no Brasil, ela não é uma coisa muito utilizada. Muitas pessoas nunca investiram na Bolsa. Para um indivíduo com 50 anos, seja homem, seja mulher, é muito comum que quando ele começa a ficar mais velho, é comum que ele perca o emprego, que ele tenha que se reposicionar, é numa fase difícil, é bem comum isso. E muitas vezes ele tem lá uma reserva. E quer ter um pingado mensal, seria ótimo se ele tivesse. Que ele tivesse, por exemplo, se ele pudesse ter um investimento que desse para ele dividendos ou um aluguel. Uma coisa que desse para ele um dinheiro mensal, uma mesada. Vou investir em imóvel porque eu vou receber uma mensalidade, um aluguel, né? Todo mês, né? A terra não erra, né? Tem muita história, gente que se dizia comprar o real estate, né? Comprar terra, Isso é uma coisa bem mineira, né? O cara, dono da terra... Quem compra terra não erra, é uma frase antiga. Bem antiga. O que você... Um pouco do trabalho que você faz também é montar carteiras para pessoas que têm objetivos específicos. Quer dizer, um jovem ele pode querer aumentar o dinheiro dele, um cara mais velho ele quer a aposentadoria dele. Então tem a ver com a história dele. O que você sugere, por exemplo, com um cara que tem 50 a mais, para que ele possa montar uma carteira bonitinha que fizesse ele ficar bem? Vamos ver. Eu montaria uma carteira diversificada, né? Nunca ponha todos os ovos na mesma cesta, né? A gente conhece essa história. Para garantir uma renda passiva, né? Como se fosse um salário
para o aposentado, é interessante ele ter alguns ativos que façam pagamentos mensais ou trimestrais para ele. Ações que pagam dividendos, elas normalmente pagam trimestralmente. Mas fundos de real estate, de imóveis, fundos imobiliários, eles pagam mensalmente. Então, você montar uma carteira de fundos de empresas de galpões logísticos ou um fundo que trabalha com shoppings, e você compra uma cota dele, você está investindo, você é um acionista do shopping, como se fosse assim que o shopping recebe os aluguéis dos lojistas, ele vai pagar as contas dele e vai distribuir o lucro para os acionistas. Você sendo parte dono desse fundo imobiliário, você recebe o pingado mensal. Então seria uma maneira de você ser dono da terra, que nem o Fernando falou, mas sem ser dono da terra. Exatamente. E nós estamos falando de quanto? Investimento inicial baixíssimo. Hoje você compra uma cota de um real estate, um fundo imobiliário por R$100. R$100 você começa, compra uma cota. Né? Tem fundos até híbridos que eles chamam, né? Que é um mix de fundo imobiliário que você consegue comprar até por R$10, R$12. Então, você não precisa de muito dinheiro. Consegue... essa semana passada mesmo, eu recomendei a um professor meu, né, de artes marciais a comprar um fundo imobiliário híbrido, porque aí ele ficaria diversificado. Era um fundo... O que é um fundo híbrido? Ele não está focado só em laje corporativa, ou não está focado só em shopping, ou só em galpão logístico. Ele tem um pouco de cada. Aí eu falei para ele, você compra 2 cotas desse fundo e você vai poder falar para sua namorada que agora você é sócio do shopping, não sei das quantas, não sei aonde, né? E, aos poucos, mensalmente, você vai recebendo um pingado mensal. Sobre isso que eu queria te perguntar. Vamos pegar um valor aí básico, vamos pensar, né, numa média de um salário de R$7.000, para a gente ter uma ideia, né? Que seria algo razoável para uma renda complementar de aposentadoria. Sim. Quanto seria esse investimento? Vai depender do tipo de risco que você quer tomar, né? Numa composição, vamos supor... Conservadora, Marcelo. Vamos imaginar o cara que não quer arriscar o dinheiro dele. O cara não quer arriscar o dinheiro dele, vai pôr boa parte em fundo imobiliário, que é de baixo risco, renda fixa, né? Outra parte, e alguma coisa em bolsa com pagadoras de dividendos de empresas estáveis, né? Estamos falando de um retorno aí, vamos supor, um retorno médio de 1%, para ser bem conservador. 1% é bem conservador. 1% bem conservador nos dias de hoje. Para ele ter os R$7.000 por mês? Para ele ter... Aí ele precisaria ter o 7 mil, vai dar 700 mil investido, né? 700 mil. E ele precisa estar ali vigiando, ele precisa estar tomando conta, ou precisa de alguém tomando conta disso. Você tem que ficar de olho, por exemplo. Cada um desses ativos tem suas particularidades, né? Por exemplo, se você, vamos supor, fundo imobiliário, vou estender um pouco mais o assunto. Se você escolhe um fundo imobiliário que é dono só de um shopping, e aquele shopping, por alguma razão, nasce um concorrente melhor que ele próximo, aquelas lojas daquele shopping começam a esvaziar. Ele começa a ter uma vacância, né, que a gente chama, que é uma falta de clientela ou de lojista, começam a desaparecer e migrar os lojistas para outro shopping. Então, você está num fundo que está com um imóvel, ele é arriscado, né? De repente, você compra um fundo de shoppings que ele tem 10 shoppings espalhados no São Paulo. A ideia de ser fundo, a ideia de ser um fundo é que você tenha várias possibilidades mesmo, né? Mas mesmo assim tem fundos imobiliários com 2 imóveis. São fundos mais arriscados. Eu evitaria esse tipo de fundo imobiliário. Pegaria um fundo imobiliário que normalmente... Eu busco muito por região também. Região de São Paulo, os fundos imobiliários da região, por exemplo, do Rio de Janeiro, estão com uma vacância muito alta hoje em dia. Vacância de 25%, 30%, às vezes até mais. Quer dizer, tem... O Rio de Janeiro, a força de trabalho vem migrando cada vez mais para São Paulo, então os imóveis no Rio estão ficando vagos. Então, se você comprar um fundo imobiliário, mas está barato esse fundo imobiliário, você vai ver, olha a vacância dele, como é que está a vacância do fundo. E todas as informações são disponíveis na internet. Para cada fundo, você entra, tem um relatório mensal, aí você vê a vacância do shopping, se ele perdeu loja, os shoppings que tinham lojas americanas tiveram que marcar, olha, estamos tendo vacância de tanto porque a gente perdeu lojas americanas. Essa informação é toda pública, o que é muito bom.
Então, dá para você fazer investimentos inteligentes. Se você fizer um pouco de pesquisa, você localiza... E o valor de administração desses fundos? Qual que seria o preço razoável para a gente achar que o cara não está... Que o administrador do fundo não está abusando? É quase tabelado hoje. Não gira em torno de 1%, normalmente, para fundo imobiliário. Tá? O Marcelo, os bancos oferecem uma série de serviços para investimento. Você já tem lá o banco, muitos bancos condicionam o investimento à isenção de taxas e acaba ficando confortável fazer os investimentos no banco. Qual é a diferença que você vê entre o investimento ali, você tira, coloca em empresas especializadas, escritórios, ou o próprio banco, ou bancos de investimento também? Bom, você conhece a história da XP, ou alguma coisa dela? Sim, eu estava falando da XP como um exemplo de um banco, mas também concorrendo com outros bancos. É um banco que se voltou a... Ele não tinha conta corrente, né? Era um banco de investimento, puramente simples, né? E ele achou um nicho muito interessante, que era oferecer um serviço independente e para todos os clientes, com todos os fundos possíveis e produtos possíveis. Então, ele quis abrir o máximo de produtos possíveis que os bancos tradicionais não ofereciam. Você era limitado, você tem essas 3 rendas fixas, você tem mais essas rendas variáveis que você pode investir, e era sempre do próprio banco, né? Ele não tinha produtos de terceiros. E o que a XP fez? Ela pegou todos os produtos de terceiros e começou a oferecer na cartela, na carteira dele de produtos. Então, você teve muito mais acesso a vários tipos de investimento e você consegue fazer uma composição melhor e não fica preso aos produtos dos bancos. Então, hoje, existe esse movimento dos bancos tradicionais, eles estão tendo que se reinventar, né? Você vê Itaú se mexendo, tentando se reinventar, agora representando, depois de alguns anos, eu acho que perdendo o mercado, né? Para a XP e outros, a trazer produtos de terceiros e começar a representar produtos de terceiros, porque eles criam toda a margem para eles. Não, é a nossa renda fixa do Itaú, é o nosso renda variável multimercado do Itaú, não sei o que. Então, isso começou a complicar um pouco para eles. Hoje, eles conseguiram agora trazer produtos de terceiro, porque eles viram que eles estavam perdendo espaço e o correntista tradicional começou a abrir conta. Olha, não, eu deixo no Itaú só o meu suficiente para o dia a dia e pagar minhas contas, o cartão de crédito, o resto da parte de investimento, fui para um banco de investimento. Então, hoje está melhorando, alguns bancos estão se mexendo, outros nem tanto. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para você não ficar preso aos produtos só do banco, né? Então, tem bancos ainda tradicionais que ainda estão no modelo antigo ainda, eu diria, né? Agora, existe no mercado esse serviço de estratégia do cara gerenciar, alguém que possa ser contratado para gerenciar... gerenciar, por exemplo. Porque, por exemplo, suponha, o cara é mandado embora, aí de repente ele tem o fundo de garantia dele, ou ele tem lá alguma coisa que ele acumulou, que ele guardou. É difícil economizar. A gente fez uma matéria aqui sobre seguro, onde a gente fez uma conta ali que é difícil. Quanto que o cara teria que guardar por mês para ele conseguir ter o salário dele integral ali depois de algumas décadas? É difícil. Mas vamos supor que ele tenha uma reserva e tal. Existe uma profissão, um escritório que dê esse tipo de consultoria para que eu consiga fazer uma estratégia financeira? Porque eu acho que a educação financeira no Brasil ela é ruim. Né? É do Financial Advisor, né? Que eles chamam aqui no Brasil de... Financial Advisor é o consultor financeiro. É o consultor financeiro. Hoje... Inclusive, foi uma das vertentes que ajudou também a XP a crescer muito, né? Com consultores financeiros. Ela abriu isso para o mercado e todo mundo queria se especializar nessa área e trabalhar com os produtos que estavam sendo oferecidos pela carteira dele e conseguia ser um consultor financeiro. Então, ele cresceu o maior número de consultores financeiros que tem hoje no banco de investimentos é a XP. Né? A BTG saiu logo em seguida, abrindo... e tentando capturar esse perfil de pessoas que consigam trabalhar um leque grande de produtos e oferecer e adequar ao que o cliente quer, né? Marcelo, você disse que usa, né, a inteligência artificial para fazer coisas do dia a dia, a internet com toda essa oferta.
redes sociais também. Eu estava, agora há pouco, tentando abrir aqui o celular, ele acabou tocando uma música, eu peço desculpas aqui, porque eu estava querendo ver exatamente uma notícia que eu vi hoje em um portal de notícias. É um desses influenciadores dizendo como conseguir render, chegar no primeiro milhão com o mínimo de tempo possível. Isso está cheio de possibilidades. Tomar cuidado para não cair nessas armadilhas de YouTube de todo disso que eu estou perguntando. Principalmente em pirâmides de criptomoeda, que é o que mais tem no Brasil. A gente viu recentemente Você vê jogador de futebol, a turma entrando pelo cano gente aí, inteligente, esclarecida, gente que tem um nível altíssimo de conhecimento. Assim, promessa de retorno garantido, taxa de 5% ao mês, não existe. É pirâmide. Acho que o pensamento é sempre assim. Onde você pode ganhar muito, você pode perder muito. Não dá para você achar que você pode ganhar muito. Você vai ganhar muito e sem o castigo. O castigo sempre está lá. Não, é pirâmide, é pirâmide. O cara ele vai sobreviver até que ele não consiga trazer e capturar mais cliente para pagar a conta do anterior, né? Então, promessa de percentual garantido todo mês, esquece. É pirâmide. Fuja disso. E tem muitas. Eu tive um amigo que acabou caindo numa pirâmide, eu acabei assessorando e ele não queria enxergar que era pirâmide. Foi bem difícil. Eu acabei provando por A mais B, mas é pirâmide por causa disso, daqui. Ele falou não, e ele ia no caixa eletrônico, ele sacava, dava download do dinheiro que ele estava ganhando nas criptomoedas e sacava no coisa, espalhava o dinheiro em cima da cama, tirava foto e falou, que eu saquei essa semana da pirâmide que você está falando, Marcelo. Falei, essa semana está funcionando ainda. Daqui um mês, 2, esses caras podem ter sido descobertos e vão por água abaixo. Todo o resto do dinheiro que você tem lá aplicado, você vai perder. E dito e feito. Né? Durou ainda até muito, eu achei. Durou uns 4 meses. Ele estava se gabando por 4 meses quando caiu muito dinheiro. Caiu o site. O que ele ganhou, ele perdeu. Porque é uma bola de neve, porque você não consegue tirar mais do que você pôs, porque você fica tão empolgado que está dando aquele retorno e você saca. Porque imagina, você põe lá 10 mil reais. Vai estar lá 12 mil reais depois de um mês. Deu 20%. Aí vai dá mais 14 mil reais. Fala, não, vou sacar o lucro só para ver se funciona. Aí você vai lá e saca só os 2 mil. Fala, poxa, eu tirei 2 mil. Então vou pôr mais. Eu estava com 10. Eu estava preocupado. Vou pôr 20. Põe 20. Aí no mês seguinte você traz 4 mil reais de lucro. Não vou sacar o lucro, eu vou garantir o lucro. Mas eu vou pôr mais um pouquinho. Agora eu vou pôr o lucro de volta. Aí quando você vai ver, você está com 50 pau, 100 pau em cima de um negócio. Muito atraente, né? Aí é quando você toma um tombo. Que dura tempo finito, até ser descoberto, né? Eu queria sua opinião justamente por isso, porque é gente esclarecida, gente inteligente, gente que você conversa e você vê que tem nível de conhecimento suficiente para perceber que essa é uma roubada. E mesmo assim, as pessoas continuam caindo. Você falou criptomoeda, mas tem outros nomes também, outras possibilidades. E os sites, eles têm normalmente um discurso de vendas muito bom, esses sites de pirâmides. Então, você tem que tomar muito cuidado. Tem que checar tudo, né? E primeira coisa, retorno garantido ao mês não existe. Tem que estar sempre atrelado a algum indexador, no mínimo, que é a renda fixa, né, no caso. E nada abusivo com 5%, 10% ao mês. Não existe. E o Doc falou uma coisa importante. A gente não tem educação financeira de base. A gente fala muito pouco sobre dinheiro, a gente evita conversas difíceis, são essas. E aí, só para completar, e aí chega um momento, que é esse, né, da fase dos 50 a mais, onde aparece também essa infelicidade ocasional do desemprego, essa fragilidade. Perfeito. Aí que ele atua. Junto com a falta de informação financeira. A pessoa que frauda, ele atua bem nessa sua fragilidade. Eu lembro que eu cheguei a puxar alguns dados. Eu denunciei essa pirâmide financeira no final, né? Eu acabei mandando e-mail para o Ministério Público, eu denunciei eles. E aí fui procurar algumas informações interessantes na internet para ver quantas pirâmides financeiras nascem por ano. Você tem ideia? Não. 300 pirâmides por ano quase nascem. Uma por dia? É quase uma por dia. Então,
é quase enxugar gelo. Você denuncia uma, duas, num dia, dois... O Ministério Público não tem nem como investigar tudo isso. Não tem como, não tem. tem. Normalmente são tem empresas que clientela, estão né? hospedadas fora do país, eles são chineses, Então, russos, seja lá o que qual for, é que o montam. antídoto para isso? É as pessoas terem informação. E uma delas não dá para aceitar que você vai achar que você vai ter mais lucro do que os juros pode Do dar. que uma renda fixa ou uma renda Tem variável. um órgão regulador, é o CRV também, né? Assim, uma rentabilidade de 15%, 20% ao ano é espetacular. Não existe isso por mês. Desconfie. 15, 20% ao ano é espetacular. É um pouco por Ao cento ao mês. É absurdo. Nós estamos falando de uma renda fixa, taxa Selic, 13,75, que está alta. Né? Então, estamos num patamar de renda fixa bom. Seria o dobro disso por ano, porque você arriscou um pouco mais, você foi para uma renda variável. Excelente. Agora, isso por mês, desconfia. O dobro disso por ano, sabendo que você pode não ganhar. Sabendo que você pode não ganhar na composição, de repente você comprou uma empresa ou entrou na bolsa na alta e foi vender na baixa. Aí você perdeu mesmo, né? Como é que você vai entrar na baixa para vender na alta? Aí eu tenho uma historinha interessante que pode ajudar os interessados. Pode contar, que nós estou adorando historinha. Por favor. A gente pode... Conta? Segredo para comprar na baixa e vender na alta. Sim. Bom, como é que eu estou gerindo a minha carteira hoje? Tá? Então, eu dividi ela em 4 quadrantes. Imagina 25, 25, 25 e 25% cada um. 25%, que a gente chama de renda fixa cash, deixar em dinheiro rendendo pouco, com baixo risco, mas quando eu precisar resgatar, eu tenho liquidez. Tá? 25% em imóveis, em fundos imobiliários. Aí eu tenho uma gama, tenho um pouco mais de 10 fundos imobiliários hoje, que garantem uma renda passiva que vai pingando mensalmente, porque são os aluguéis de lajes corporativas, de empresas de logística e shoppings, etc. Que aí é seguindo a regrinha antigamente, que o Fernando falou aqui, né? Que quem aplica em terra não erra. Que isso aí é como se fosse aplicar terra não erra, com a vantagem que você pode sair a hora que você quiser. Então, eu estou diversificando o primeiro quarter, né? O segundo quadrante, né? O primeiro é renda fixa, o segundo em ordem de risco, né? Vamos dizer assim, um pouco mais arriscado que renda fixa, mas ainda não tão arriscado um fundo imobiliário. E tem liquidez, E com liquidez. Quando você precisa, está lá. Essa é uma grande vantagem também. A vantagem do fundo de não ter o imóvel é essa, porque o fundo você essa sai é uma outra para noite. Essa é uma outra grande vantagem do fundo imovével é muito mais difícil do que vender normalmente o fundo, eles são listados na bolsa, você pôs a ordem para vender, vende no dia. Você zera a sua posição de um dia para o outro, em 2 dias está na sua conta o dinheiro. Um apartamento você não vende... Se você comprar um apartamento para alugar, você tem que achar um inquilino, muitas vezes você não acha, tem que pagar um corretor para poder achar o inquilino, aí você tem que pagar a comissão do corretor. Deteriora o apartamento. E aí você tem que reformar o apartamento. O inquilino depois pode não te pagar. E você tem o risco do inquilino, porque você está com um imóvel, né? É a mesma coisa que você pegar um fundo imobiliário com um shopping só, né? É um imóvel só. Você está com o risco de um imóvel só. E ainda você paga um imposto em cima disso. Essa é uma grande vantagem dos fundos imobiliários. Eu não sei se vocês sabem. O pingado mensal é isento de imposto. É líquido. Então, todo se ele pingar 1% ou 0,9% por mês, aquele 0,9% é livre. O aluguel do apartamento, quando você recebe a locação e declara no IR, você tem que pagar 27% do lucro do aluguel. Então, você está pagando 27% e o outro você paga 0%. Então, aí é outra vantagem. Mas no fundo, você tem que pagar o 1% da administração e já pago o 1% da administração. Tá. Então, tem uma série de outras vantagens que, se a gente tivesse tempo, depois a gente... talvez numa outra oportunidade. Nós estamos falando sobre isso. Você falou, 25 chegou nos 50%. Tá, não, exatamente. 25, alocamos 50%. Os outros 25% em bolsa internacional, porque é o meu histórico, eu trabalhei por anos em empresas de tecnologia, então eu gosto de investir muito em empresas de tecnologia. Então, principalmente aqui no Brasil, a minha carteira brasileira eu invisto em BDR, são
empresas americanas listadas aqui no Brasil. Os Microsoft, os Google da vida, Amazon, etc. Eu tenho na minha carteira. Então, esse é outro 25%. Que é uma outra vantagem. Você está em BDR, você está diversificando em outra moeda, inclusive, né? Apesar de você estar comprando em reais, esse ativo ele está atrelado ao dólar, porque ele é um espelho da mesma ação americana. Então, você está dolarizando, entre aspas, parte do seu patrimônio. 25% do seu patrimônio, ele não está preso em reais, ele vai sofrer a oscilação do dólar. Se amanhã o real desvaloriza e o dólar vai a 6, essa ação ela sobe e acompanha essa valorização, tá? E ao contrário também é verdadeiro. Se o real se valorizar e o dólar for a 4, essa ação ela vai cair de preço. Então, se você achar, por exemplo, eu tô com uma exposição muito grande em reais, todos os meus investimentos são reais, eu tenho terras, eu tenho imóveis no Brasil, eu precisava ter um pouco de parte do meu ativo em dolarizado, uma forma é BDR. Então, 25% em BDR, isso é o que eu tenho. E os outros 25% em empresas brasileiras estáveis que pagam dividendos. Eu tenho uma carteira de empresas nacionais que pagam dividendos. A gente chama de blue chip, não? Seria blue chip também eu chamo de empresa. Explica blue chip, que eu sempre falo, mas não sei direito o que é. Blue chip confesso que eu não sei. São líderes de mercado, né? São os líderes. Eu praticamente só tenho blue chip que paga dividendos, né? Pagadoras de dividendos. Então, ela vai me... Para os 50 a mais que tem interesse em ter uma renda passiva, dos 4 quadrantes, você tem 2 quadrantes que pagam pingados mensais ou trimestrais. Então, você consegue gerar uma renda passiva todo mês que vai conseguir pagar suas contas e vai ajudar. Dá para administrar. Agora, tem uma cultura também, né? A gente já falou que é difícil juntar dinheiro, que é difícil. Desculpa, só para fechar a ideia do... Então, como é que você garante que, investido nesses 4 quadrantes, você vai conseguir comprar bolsa na baixa e vender na alta? Esse é o pulo do gato. Chama-se balanceamento. O que acontece? A partir do momento que você tem 2 quadrantes num risco mais baixo, que é o renda fixa e o imobiliário, esse 50%, ele sobe sempre com uma velocidade mais lenta quando o mercado está aquecido. Concorda? E a renda variável, que é bolsa internacional e bolsa nacional, ela vai subir mais rápido quando o mercado está aquecido. E a bolsa está bombando, está todo mundo falando, nossa, bolsa, vamos comprar, não sei o quê, você viu, já ganhei tantos por cento. Né? Então, essa parte da sua carteira, ela tende a crescer num ambiente de mercado positivo, ela cresce mais rápido que os outros 50%. Ao contrário, quando ela vai cair, ela cai mais rápido também. Ao contrário também. Então, o que acontece? A partir do momento que seus 25% de bolsa internacional passou a ser 40%, o que aconteceu? Porque ela valorizou, o que aconteceu com a sua renda fixa? Ela cresceu devagarzinho, não é que ela perdeu. Ela cresceu devagarzinho, então os 25% dela passou a ser 15%, porque a outra está em 40%. E a nacional foi de 25% para 35%. Então, seus 2 quadrantes de bolsa, vamos supor, subiram muito. Então, você tem que fazer o rebalanceamento. Você tem que fazer isso periodicamente. Você vende a bolsa. Aí, o que você vai fazer? Eu tenho que rebalancear e voltar aos 25, 25, 25, 25. A partir do momento que você vai ser obrigado a vender bolsa na alta, porque você estava com 40% de bolsa, você vai ter que reduzir isso para 25% de volta. E vai botar mais dinheiro em caixa, na parte de renda fixa. E vai vender bolsa nacional também. E vai trazer ela de 35 para 25. E vai crescer, provavelmente, fundo imobiliário de volta. Aí você fica com uma... Aí o cenário inverte. Aí a bolsa cai, como o Fábio falou. A bolsa cai e a economia está ruim, entrou recessão, não sei o quê, os seus 25% viram 15%. E os seus bolsa brasileira vai para 10%. Você tem que rebalancear. Faz o inverso. Você não estava com 25% em caixa, que virou 35% provavelmente, você pega esse caixa e compra a bolsa em baixa. Então, automaticamente... De quanto tempo você faz esse rebalanceamento? Porque aí depende, né? Tudo depende de quanto ele demorou para se movimentar. Então, eu gosto de pôr limites. Atingir o limite de 40%, qualquer um dos quadrantes, rebalanceia. Aí você é obrigado a ou comprar bolsa ou vender bolsa.
Se o quadrante subiu, perfeito, você vendeu na alta. Se o quadrante desceu para 10%, o caixa está com 40%, se o renda fixa está com 40%, tá na hora de comprar bolsa. Pô, mas tá caindo tudo. É a hora de comprar bolsa barata. E não dá para fazer isso sozinho, né? É preciso ter um acompanhamento, né? Você tem que acompanhar. Você tem que ter claro Não, gente para te acompanhar. Eu tenho claro para mim né? esses 4 quadrantes e eu acompanho. No mínimo, mensalmente, você tem que saber como é que estão os seus quadrantes. Meu renda fixa começou a subir muito. O que aconteceu? A bolsa está caindo, meu renda fixa ficou muito gordo. Será que na hora de rebalancear? Estou dizendo, Marcelo, que a presença de um profissional como você é fundamental para ajudar quem não entende exatamente desse balanço, gestor, né? desse gestor. gestor. Como é que a pessoa vai encontrar esse Marcelo de confiança? Quais são as características? O que é que indica que ali tem um profissional sério, que você não vai cair num golpe exatamente como a gente estava falando antes? Bom, tem vários, né? São os advisors, né? Ou eles chamam também de outro nome aqui no Brasil, que são os... Gestores? Não, o gestor é o advisor, é o financial advisor, que é em inglês, né? Mas, na verdade, é o cara que vai te ajudar. É o consultor de investimento. Tem escritórios que fazem isso, tem coisas variadas. É assim, você tem que achar um escritório bom, de preferência independente do banco que você usa, né? Porque o banco ele sempre tem uma agenda oculta, né? Ele está com uma agenda de vender os produtos do banco. Eles têm normalmente cotas e metas para atingir isso. Então, você trabalha com um banco de investimento independente que tem uma carteira de produtos de terceiros, de diversos, ele consegue te oferecer uma gama enorme. Hoje, o XP também tem produtos da própria XP, né? Que antigamente não tinha. Ele só trabalhava com produtos de terceiro. Agora, eles estão começando a montar os fundinhos dele, os produtos da XP. Então, tomar um pouco de cuidado aí quando a oferta vem em cima de um produto específico do próprio banco. Mas, de forma geral, você tem que localizar um profissional adequado para o que você quer, né? E deixar claro o seu objetivo de vida. Olha, eu tenho mais de 50 anos e eu quero uma renda passiva, não quero arriscar muito, eu quero empresas estáveis, que pagadores de dividendos, se for na parte da composição de ações, quero correr um pouco mais de risco, mas não mais do que 25%, quero ter uma exposição eventualmente a $1, aí você tem que realmente explicar a posição e o modelo de carteira que você quer, e o profissional ele vai ter que ser obrigado a montar uma cartilha. Eu gosto desse modelo porque ele te força a fazer as vendas na alta e automaticamente, se você tiver disciplina, comprar a renda variável na baixa. E ele exige que você seja protagonista do processo ali, né? Isso já dá uma... Se tem um assessor que faz esse trabalho, você pede relatórios mensais para ele. Fala, eu quero os 4 quadrantes. Como é que está o meu quadrante esse mês? Aí ele manda o relatório. Sim. Muita gente acha, né, culturalmente, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. Você fica esperando ganhar dinheiro para investir, quando, na verdade, o investimento é algo que ultrapassa o fato de você ter dinheiro ou não, né? Sim. A cultura... Todo mundo devia um dia fazer a história do juros sobre juros. Todo mundo tinha que fazer essa conta uma vez. Porque na hora que você vê a força do juros sobre juros, você começa a entender que vale a pena, mesmo quando você é bem mais jovem, colocar um investimento e deixar. Porque o que você ganha, você vai ganhar do que você ganha, do que você ganha, do que você ganha. Quando você vai ver, aquilo se multiplica de uma maneira extraordinária, exponencial, né? Outra coisa, a pior coisa é quando você está... eu já fiz esse erro, né, diversas vezes, quer dizer, eu focava só em Bolsa Estados Unidos. O meu quadrante era quase 90-10. 90% Bolsa Estados Unidos, que é o meu background, que eu estudei muito em empresa de tecnologia, e 10% o restante. E aí, quando você acaba se pegando, não, a bolsa tá boa, você alocou, você quer deixar todo o dinheiro alocado e a bolsa começa a cair. Você não tem dinheiro de onde tirar para pôr mais. Porque você já está 90% alocado em bolsa. Você fala, não dá para pôr mais agora. Vou vender o quê? Vou vender bolsa para comprar bolsa? Então, você tendo isso mais distribuído, melhor distribuído, você consegue fazer. Você consegue aproveitar a onda boa quando baixa, é isso. E eu, diversas vezes, estava 100% alocado, estava 90% alocado já em bolsa, não tem o que fazer. Eu tenho que ficar ali esperando ela voltar. Você não tinha um quadrante? Eu não tinha outro quadrante para tirar dinheiro, para melhorar minha posição em bolsa. A bolsa estava caindo, eu estava tendo uma carteira com uma volatilidade alta. Em resumo,
Você fazendo os 4 quadrantes, você tem uma carteira com uma volatilidade bem menor. O que é volatilidade? Ela oscila, né? A volatilidade, ela vai oscilar bem. Então, quando ela cai bem menos, porque você tem 4 quadrantes. Quando ela sobe, você não ganha, não é explosivo igual a bolsa está subindo, porque você tem quadrantes que estão andando mais devagar, mas ela ela é mais previsível, ela não é tão volátil. Então, isso é bom. Eu estava numa carteira que era 100% volatilidade, praticamente. Tá ficando velho, hein, cara? Você tá querendo um pouco mais de segurança, é isso? Isso é uma característica do 50 a mais? É uma característica do 50 a mais, né? Mas a gente viu aqui que o investimento, ele começa Menos risco, pequeno. né? Menos risco. Mais Investimento pode ser pequeno, né? Você falou em R$100. Mas R$100. O legal é quando ele é pequeno e você vai pingando. Esse pingado é Quando importante. você começa a entender a história que você falou a frase antiga, eu vou te falar uma frase antiga dos libaneses quando vieram. Você tem que... Você ganha X, gasta um pouquinho e guarda um pouquinho. Você tem que guardar tudo mesmo pinguinho, nem que seja um pinguinho, por disciplina. Você falou... Quando dá certo, aquele pinguinho vai dar frutos muito... Juros sobre juros. É importante quando você vê do lado positivo, mas muita gente conhece o lado negativo. Juros sobre juros de empréstimo, de cartão de crédito. É uma ciranda nociva, perniciosa, né, Marcelo? Fuja de pagar o mínimo nos cartões de crédito. Pelo amor de Deus. Primeira coisa que as pessoas têm que fazer é pagar o cartão de crédito full. Não deixa os juros começar a te comer. Eu pago o mínimo, né? Muita gente paga o mínimo achando que mês que vem eu dou um jeito e pago o saldo restante, e aí é uma bola de neve, vai só aumentando. O pessoal com menos instrução tem essa dificuldade. É o contrário do juros sobre A grande juros. verdade, Marcelo, que nem todo mundo ganha o suficiente para conseguir guardar. Esse é o ponto, né? E hoje é muito comum a pessoa, quando é mais idosa, ter que ser ajudada e sustentada pela geração mais jovem. Porque a aposentadoria ela não é suficiente para manter a dignidade mínima daquelas pessoas. Então, a gente, infelizmente, vive num país que tem distorções muito grandes. Né? Mas, na medida do razoável, a ideia de guardar um pouquinho por mês e fazer investimento inteligente, bem equilibrado, faz toda a diferença. Por exemplo, eu estava fazendo umas contas, resumindo meus últimos 7 anos de investimento, né? Eu tive uma média de 20% de crescimento ao ano, que é bom, é muito bom. Para muitos vão achar que é excelente. Só que eu tive anos que eu cheguei a ter, vamos dizer, 50%, 70% de alta e devolvi, porque eu tinha uma carteira muito pouco balanceada. Ela é uma carteira praticamente 100% em bolsa. Então, ela subia 70% e, às vezes, em 2, 3 meses, ela voltava 20% para baixo. Então, ela tinha uma volatilidade muito grande. Com a diversificação nesses 4 quadrantes, hoje eu consigo atingir, provavelmente, os mesmos 20, só que sem sobressaltos. Sem esses sobressaltos que deixa a gente tenso. Tem na teoria mesmo, nós já citamos, né, o Warren Buffett, que se você tenta vender e comprar na baixa e na alta, você primeiro não consegue e no fim dá na mesma se você fica quietinho numa empresa que tenha fundamento. Vai dar o resultado, vai ser positivo da mesma maneira se você ficar pulando de barco para tentar achar qual o melhor barco para você estar em qual momento. Né? Outro mito também que o pessoal acha, day trade. Toma muito cuidado com day trade, tá? Aproveitar aí. E para os 50 a mais, que às vezes querem se aventurar no day trade. Day trade hoje é tudo feito por robô. Então, ou você sabe programar um robô e faz o day trade, ou você perde entradas e saídas. Porque day trade é agilidade hoje. Eu cheguei a fazer... Explica para todo mundo que é day trade e o que é ser pelo robô. Day trade é você comprar e vender, muitas vezes, opções, né? Você quer aquela figura do operador que ficava ali na bolsa, antigo, aquele cara... Não, você abre o celular, ou você faz pelo celular. Não, sim, mas antes existia. Aí você compra dólar, ou você compra índice, né? Bovespa. Você compra o índice. Tantos mil pontos. Aí, se subir 500 pontos, eu vou zerar. Aí você já põe lá uma ordem para zerar. Mas aí ele começa a andar contra. Aí você tem que ter suas regras na sua cabeça, né? Não, se perder metade do que eu queria ganhar, que era 500 pontos no índice,
Se perder 250, eu vou zerar no stop. Vou estopar, stop loss, né, que a gente chama. Stop loss eu vou estancar a perda. Stop loss, né? Vou estancar a perda. Eu vou vender com prejuízo, mas eu saio da operação. Então, o máximo que eu vou perder é 250 pontos. E o máximo que eu vou ganhar é 500 pontos. Então, você estipula isso, às vezes, até antes de você entrar no day trade. Eu vou comprar agora, mas eu quero 500. Se der 500, eu saio com 500 positivo. Se der prejuízo de 250, eu zero. Só que, às vezes, o ticker vai muito rápido, né? A cotação ela vai muito rápido. Às vezes, não dá tempo. E aí, quando você põe a ordem condicional, ela pula a sua ordem. Então, é uma loucura. Então, se você não tem um robô ajustado fazendo isso, é uma loucura. E mesmo com o robô, eu de brincadeira, essa história de robô, eu fui impactado pela mídia social. Estava assistindo uma série de lives e vídeos e vi robô, campeonato de robô, não sei o quê. Vou matricular nesse campeonato de robô. Nunca programei um robô. Vamos ver. Robô para day trade. Você é engenheiro? Eu sou engenheiro. Eu falei, vou me arriscar. 400 participantes. Eu nunca tinha programado um robô. Aí o campeonato era por 2 meses. As 3 primeiras semanas eu tomando um pau e me ferrando com o meu robô, não sei o quê. Eu estava em posição dos 400, eu devia estar em 130, alguma coisa. E vamos lá e tal, isso aqui ajusta. Consegui ajustar o robô melhor e começou a ganhar. Dia a dia ele começou a ultrapassar as pessoas. Eu cheguei a 4 semanas para acabar, depois de um mês de campeonato, eu estava em 7º lugar. Um mês para acabar, eu estava em 7º. Eu falei, puta que pariu, só faltam 6 para passar para ganhar esse campeonato. Eu não vou acreditar. Aí o meu robô, ele era um robô que a gente chama de um robô de contratendência. O que é um robô de contratendência? Ele vai... O mercado subir um pouquinho, ele vai vender. Assim que o mercado cair, e caiu um pouco mais, ele vai comprar. Então, ele vai trabalhar, se o mercado ficar de lado, subiu um pouquinho, depois caiu, depois subiu, depois caiu, se ficar nesse zigue-zague, ele vai ganhar em todas as operações, porque ele é um robô de contra-tendência. Ele não deixa a tendência... Se emplacar uma tendência e o mercado subiu da manhã até de tarde, das 9 da manhã até o fim da tarde, esse robô dança. Porque ele vai querer ficar vendendo. Porque subiu, ele vende. Aí... Andou um pouquinho mais para cima, ele tem o stop loss. Aí tomou o stop. Aí ele vai subir mais um pouco, ele vai vender de novo. Aí, se continuar subindo, ele vai tomar outro stop. Aí você tomava 4 stops no dia. Então, emplacou uma semana boa de contratendência, o meu robô deslanchou. Eu fui para primeiro lugar. Faltando uma semana para acabar o campeonato, eu estava em primeiro lugar. Entrou uma onda de tendência naquela semana, na última semana do campeonato. Eu não fui ultrapassado. Eu me joguei para 5º lugar, porque o meu robô só tomou stop naquela última semana e eu caí para 5º. Mas sabe, você fica numa... Ah, não, eu já estava assim, em primeiro lugar e já estava começando a se distanciar do segundo. Eu podia simplesmente ter desligado o robô, porque o campeonato permitia. Se você tiver... Você tem que ter tradeado no mês, X% do mês você tem que ter tradeado. Eu podia ter desligado o robô que eu ganhava o campeonato, porque eles não me passaram. Eu que derrubei minha performance. Porque eu estava tão ansioso que o meu robô estava indo bem. Eu falei, não, agora eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta em cima do segundo colocado. Pô, mas o seu robô, Marcelo, é contra a tendência. Se entrar uma semana de tendência, você se ferra. Dito e feito. Foi o que aconteceu. Caí para 5º lugar. Que tá bom, vai, de 400. Foi bem. Agora, vamos falar mas de um... tudo via robô. Ô, Marcelo, fala de trade sem robô... Fala de um investimento. Não arrisquem. É quase pirâmide. Não, o day trade, não tão ruim quanto pirâmide, mas... O Marcelo é malvado porque ele não explicou day trade. Day trade é aquele cara que compra e quer vender no mesmo dia ou um dia de diferença, que ele quer ganhar a diferença rapidamente ou vender fica rapidamente. Ali no joguinho, fica viciado Entendeu? naquilo, Fica né? Viciado, fica completamente viciado. Além de viciado, isso é o cara que tá rapidamente, ele compra, vende, esse é o day trade. E além do que enquanto o outro que faz um investimento mais a longo prazo, ele vê o fundamento da empresa, ele vai ficar mais tempo com aquela ação. Ele pode eventualmente vender depois de um tempo, mas ele não é um cara que está assim afobado para sair vendendo. Exato. E tal. É pura especulação. Day trade é pura especulação. Queria que você falasse de ouro, dólar como investimento. É uma diversificação. Ouro, sem dúvida, é uma outra alternativa. É cotado em dólar, né?
É uma commodity, como qualquer outra commodity cotada em dólar, é uma das opções. Na minha carteira, não tenho ouro. Eu tenho um pouco de criptomoeda. Eu prefiro criptomoeda dolarizada, tá em dólar também, Bitcoin, Ethereum, uma parcela pequena da minha carteira, para uma pimentinha na carteira. Só lembrando para quem está acompanhando a gente, nós temos aqui nos nossos episódios um programa maravilhoso sobre criptomoeda, sobre Bitcoin. Rubens Einstein. Foi muito legal. Você que está acompanhando a gente pode ver o episódio lá, que tem uma aula fantástica sobre isso. E lá nesse episódio, Marcelo, ele fala sobre isso, que não existe mais lastro. A gente sempre aprendeu que o ouro é o lastro do país, né? Que todo país tem Isso caiu por terra faz tempo. essa reserva, né, de ouro para garantir nosso dinheiro, né? Não existe mais, né? Não existe mais. Isso já faz alguns anos já. Não lembro que ano que caiu, mas já tem algum tempo. Mas comprar Os bancos ouro... centrais simplesmente imprimem dinheiro e pronto. Quando você compra o ouro, você leva para casa a barra? Como é que é esse investimento? Não, você compra normalmente uma cota, né? É tudo papel. Da mesma forma que você compra hoje um pedaço de uma empresa, uma ação, ou um fundo imobiliário, que é um pedaço do shopping ou da laje, você não leva... você leva um certificado, né? Que você tem tantas cotas daquele fundo, de ouro ou de Bitcoin. Ou de um pedaço de uma barra. Mesmo Bitcoin, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. É muito mais a ideia, né? Você compra uma fração de Bitcoin, que hoje o Bitcoin às vezes é muito caro, para você comprar um Bitcoin inteiro. É, muito caro. 30 mil? Já chegou a mais de 30. Chegou a bater 60 e poucos mil dólares. Marcelo, me diga uma coisa. A gente, quando tem 50 a mais, a gente em geral tem filho. O Fernando tem 3 filhos, né, Fernando? Eu tenho 1, você tem... 2. O Bruno e a Julie. Uhum. E a gente falou um pouco de educação financeira e o 50 a mais se preocupa um pouco com isso porque, de fato, tem a nova geração vindo aí, que quiçá a geração que vai ajudar a sustentar a gente quando a gente ficar mais velho. Então é bom que eles aprendam, né, Fernando? O que você faz, por exemplo, para ensinar teus filhos? Você deixa eles entenderem o que você está fazendo? Você fala de bolsa com eles? Você já brincou de usar um aplicativo que simula a bolsa para eles brincarem? Com que idade você acha que é uma boa idade para isso? Eu acho que incentivar os filhos de todas as formas. Eu acho que educação financeira não se dá na escola, você tem que ajudar, né, dentro de casa. Hoje, talvez tenham poucas escolas que tocam nesse assunto, se tocam, né? Então, abrir o quanto antes uma conta corrente e uma conta de investimento num banco é bom para eles. A gente abriu cedo para os meus filhos e começa a ajudá-los a direcionar o dinheiro. Quer dizer, onde é que você vai investir? Você quer com alto risco, baixo risco? E aí tem, no caso, os fundos, né? Tem fundo de renda variável. Qual idade dos seus filhos? Agora eles estão com 16 e 17, mas eu abri a conta deles, deve ter uns 3 anos. Talvez eu tenha até demorado para abrir. Com 15 anos eles já estavam alto risco, baixo risco? Não, menos de 15, Já estavam entendendo isso? Eles já liam as opções, né, a carteira de opções dos produtos da XP, no caso, eu abri dentro da XP. E mesmo no banco deles, abri no Banco Inter. O Banco Inter abre muito rápido. Hoje, bancos digitais abrem muito rápido conta. Inclusive lá fora, né? Você consegue abrir contas muito rápido. E aí tinha algumas opções. Olha, o seu banco, o Inter, por exemplo, ele está com uma gama de produtos mais limitada, mais para renda fixa. Se você quiser ter um pouco mais de risco, com a possibilidade de ganhar mais ou perder, é mais arriscado, você tem que ter uma conta num banco de investimento. É conseguir fazer abrir uma conta na XP, no caso, que tinha um leque enorme de opções. Eles perderam alguma vez? Perde. Que delícia, mas é legal. É bom eles perderem um pouquinho para ver. É melhor né? perder quando tem pouco. Não, é bom perder para entender que perde, porque senão, não é? Quer dizer, senão pensa que só ganha e aí o tombo é maior, né? E normalmente eles acabam decidindo, todo o investidor no início, né? Eu fiz esse erro também, a gente analisa muito pelo histórico do fundo, né? Se olha, esse fundo deu o ano passado, foi o melhor fundo. O cara estava numa posição que se favoreceu e foi o melhor fundo, porque, sei lá, ele estava em ativos internacionais e o dólar explodiu, vamos dizer. E aí todo o fundo dele subiu. E aí você vai e fala assim, não, virou o ano, eu vou comprar aquele fundo. E aí o dólar inverte. Aí você perde um monte de dinheiro, porque, na verdade, ele não
Não vai ter aquela... Você comprou na alta. que você comprou na alta aquele fundo que estava super bom. Então a gente tende a fazer muito esse erro, né? Olha, aquele fundo performou, deu 25% ano passado, vou comprar esse fundo. Você entra na hora errada, né? Então, acontece isso, com eles também aconteceu. Compraram um fundo de ações que tinha ido excelente o ano anterior. Eu falei, compro, vamos ver. Se ele conseguir segurar 2 anos seguidos, ótimo. Se ele não conseguir, você vai sentir na pele. Dito e feito. O dólar também, o dólar em espécie, é um tipo de investimento? Sim. Embaixo do colchão? É um tipo de investimento. Eu não tenho dólar em espécie, eu tenho tudo atrelado a papel, né? Investido em alguma espécie, seja ela dolarizada ou não, né? Eu prefiro ter um ativo que vai render em dólar do que só o dólar espécie. Porque tem a questão de segurança também, mas outro dia eu estava vendo uma reportagem, tem muita gente que guarda dinheiro em casa, Então, principalmente os mais velhos. Exemplo, Esse negócio de colchão não é lenda. um fundo... Tem, né? Tem? Um fundo excelente, que é dolarizado, é o fundo do Warren Buffett, né? Que você falou. É o da Berkshire, né? Quer dizer, você consegue comprar cotas dele em reais hoje no Brasil. Eu não lembro quanto está a cota, mas, sei lá, R$300, uma coisa assim. Você consegue ter uma cota de fundo do Warren Buffett, ser sócio do Warren Buffett, quer dizer. Então, você vai estar investido nas empresas que ele investe. Vai ter um pouquinho de Apple, ter um pouco, ele tem uma porção grande em Apple. Então, você vai falar, não quero comprar Apple pura, mas eu prefiro comprar ações do Warren Buffett porque ele vai diversificar, ele vai saber o momento de sair da Apple. É melhor. É como se fosse um índice. É um índice Warren Buffett. Você compra Marcelo, e você vai já estar diversificando a sua carteira. Ao invés de montar uma carteira de ações internacionais. Que é muito ruim, às vezes, só ter uma ação internacional. Tem que ter, no mínimo, 3 a 4 de cada... Você vai comprar um fundo imobiliário, comprar um? Não, compra uns 4 fundos imobiliários, né? eu acho que você já falou um pouco sobre isso aqui, mas para a gente caminhar aqui para encerrar bem aqui, o seu conselho. Então, dinheiro para fazer um investimento, comprar um imóvel, é melhor comprar um imóvel ou investir nos fundos que você sugeriu? Fundo imobiliário. Imóvel de forma alguma. Você fica sem liquidez, fica travado com um único imóvel. Mas nem o imóvel que você mora? Porque antigamente o cara falava, o imóvel que eu moro, eu quero ser dono do imóvel que eu moro. Eu tenho um imóvel que eu moro só por causa da minha esposa, porque senão eu tinha vendido e estava em fundo imobiliário, que deu muito mais, rende muito mais. Poxa vida, hein? Mas... Paulinha, a dona Paula é brava. Dá uma enquadrada ali. Eu, por mim, tinha vendido e alugava um imóvel que você ganha muito mais dinheiro. Ganha o dobro. É mesmo? É o dobro. Eu já cansei de fazer essa conta, mas aí já não tem como argumentar, né? Não, porque eu quero. Então compra o imóvel. Marcelo, não tenho como agradecer você ter vindo aqui, acho que foi muito legal. Bacana, dicas ótimas, né? Espero ter ajudado. Agora precisa operar bastante, atender bastante para ter dinheiro para poder fazer essas coisas. Né? Mas a gente aprendeu que não é exatamente assim, né? Tem que começar a investir de cedo. Aí você aproveita os juros compostos. A partir de R$100. Juros sobre juros. Juros gente, sobre é o segredo da vida. Juros sobre juros. Só começando cedo. Já dizia o Gido. Gido é vovô em árabe. Gido já ensinou a gente. É o juros sobre juros. Juros sobre juros, mas para ser positivo, porque se for juros sobre juros do cartão de crédito... Do lado do mal, do dark side, aí não dá. É o problema, né? E diversificar. Muito E lembrar de rebalancear a carteira. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, obrigado, meu irmão. Bons ventos, né? Ótimo, para todos nós. Obrigado. Valeu.